Rapaziada do Underdog, Fábio na área. A gente vai fazer uma série de vídeos que a gente vai contextualizar a galera sobre a criação de alguns dos maiores eventos de MMA que estão aí hoje em dia, beleza? E alguns que já ficaram pra trás também, como o Pride, também foi muito importante aí na formação dessa base de fãs aí que o MMA tem hoje. Então a gente vai começar hoje com o principal, né, que é o nosso querido UFC. Tem algumas versões, tem as versões que os Gracie contam, tem as versões que o John McCarthy conta, que as pessoas que estavam envolvidas ali naqueles primeiros dias ali de UFC têm os pontos em comum, mas elas meio que divergem em alguns aspectos. Pesquisando e analisando esses diversos pontos de vista, tem uma história que eu acredito que é a mais verídica, porque é sempre aquela coisa, tem a verdade de um, a verdade do outro e a verdade ali de todos, né? Rorion Gracie se mudou para os Estados Unidos ali no começo dos anos 80, talvez final dos anos 70. Não foi o primeiro Gracie a se mudar para os Estados Unidos. Carley Gracie já morava nos Estados Unidos antes do Rorion, tanto que, se eu não me engano, é o único dono de Academia Gracie, fora a Academia Gracie de Torrance, na Califórnia, tem a Academia Gracie do Carley. Depois que o Rorion chegou nos Estados Unidos, nenhum Gracie pôde botar a Academia Gracie na porta da sua academia. Tanto que depois surgiu o nome Brazilian Jiu-Jitsu, que aí é uma outra história. Rorion Gracie chegou nos Estados Unidos, se envolveu com cinema, fazendo pontas em alguns filmes ali de Hollywood, coreografando alguns filmes também. O Máquina Mortífera, ele participou ali no backstage ali da coreografia de lutas. Mas em paralelo, ele abriu a sua própria academia na garagem de casa, onde ele promovia os já famosos aqui no Brasil Desafio Gracie. Ele promovia os desafios e dava aulas de jiu-jitsu em paralelo também. O Desafio Gracie funcionava da seguinte forma: chega aí, se tu se acha o valentão, chega no Confere que a gente vai ver qual é. Ele gravava a luta, se você ganhar, você leva a luta e tira a tua onda. Se eu ganhar, eu fico com a fita e tiro a minha onda. Veio halterofilista, veio capoeira, veio judoca, foi karateca, foi cara do taekwondo, do aikido, do ninjitsu, foi o Jason, foi o Fred Krueger, Luke Skywalker, foi geral, meu irmão. Geral entrou na porrada. Eles pegaram todos, não só o Rorion, como os irmãos que foram chegando depois pra morar ali nos Estados Unidos também. Alguns alunos também participavam dos desafios e aquilo ali foi crescendo. Aquela fama dos Gracie, né, da família Gracie, do Rorion, foi crescendo ali na região da Califórnia. E ele tinha uma estratégia também muito famosa que foi uma das precursoras do marketing de guerrilha mesmo. Ele ficava sabendo, através de revistas especializadas, ficava sabendo de seminários sobre o cara do Full Contact, ia falar sobre Full Contact não sei aonde, do Karateka. Então ele ia a todos esses seminários. Em dado momento, quando era aberto para perguntas, ele levantava a mãozinha e falava: fera, e se eu te pegar nisso aqui? E o cara, porra, ficava perdido, né? Porra, a mesma coisa que tu pegar um leão e jogar num tanque de tubarão. O leão vai ser massacrado, não tem como. Era uma novidade, ninguém sabia. O pessoal ia lá e quebrava madeira, dava cabeçada, quebrava pedra de gelo, ficava fazendo uma coisa mais de demonstração. Mas quando era o contato mais real, situações que você encontraria na rua, eles não tinham muito pra onde correr e o Rorion sempre pegava ali a atenção de quem tava ali no seminário pro jiu-jitsu. Você quer aprender como sair daqui? Aparece lá na academia. Nisso ele foi ganhando fama, notoriedade na Califórnia, até que ele conheceu um cara chamado Art Dave, que era um cara que tinha uma visão mais mercadológica da coisa, tava procurando oportunidades de fazer dinheiro, um cara esperto, no bom sentido. E aí o Rorion mostrou pra ele as fitas dos desafios Gracie que rolavam aqui no Brasil, desde a época do pai dele, o mestre Hélio Gracie, passando pelos irmãos dele também. Art Dave olhou as fitas e falou: cara, fudeu, a gente pode ganhar dinheiro com essa porra, cara. A gente tem que botar essa porra no pay-per-view, a galera vai pagar pra ver, tem uma porrada de valentão aí que vai querer fazer na mão, bota um dinheirinho, o cara vai, quem ganhar leva essa grana, a gente bota um representante da família Gracie, que essa história da escolha do representante é uma história bem controversa também, tem duas versões. Nessa mesma época, matriculado na academia do Rorion, tava o John Milo, diretor, produtor de Hollywood, produziu, dirigiu Conan, fez uma série de filmes, um cara influente em Hollywood, que junto com o Rorion desenvolveu o conceito do octógono. Hoje em dia, como ele é, essa grade, aquela coisa toda, a partir desse desenvolvimento criativo entre o Rorion Gracie e esse diretor de cinema John Milos. Eles tiveram diversas ideias. A grade desceria do teto, cercaria os caras. Pensaram em botar um fosso com um tubarão. Porque a ideia da grade veio do seguinte fato: no ringue, com as cordas, vagabundo escapava. O Sal começava a comer, vagabundo escapava pelas cordas, aí caía do lado de fora do ringue, aí falava que tava machucado, não voltava. Então ele queria uma estrutura que o cara não tivesse saída. Ou sai apagado, ou desiste. Não fala que aconteceu um acidente pra tu meter o pé.
com tudo isso organizado, eles começaram a distribuir panfletos, né, na cidade, anunciar em jornais e revistas especializadas sobre isso. Se você se acha valentão, venha, vai rolar isso aqui e tal. Muitos dos que pegaram o panfleto, se interessaram em participar, não levavam fé de que quando chegasse lá a porrada ia comer de fato. Alguns chegaram lá meio desavisados. E como aconteceu? Entraram no cacete. Falou que isso não é assim não, calma. Não tinha essa. Era pra chegar lá e fazer sincero, sem conversa. Entrava 2, saía 1, esquema Mad Max total. Dia 12 de novembro de 1993, em Denver, Colorado, a mágica aconteceu e aconteceu da melhor forma que eles podiam imaginar. Royce Gracie campeão, vestindo kimono, muito menor que os outros lutadores. Nas outras lutas aconteceu todo tipo de violência que tu pode imaginar. Bico na cara, dente voando, pisão na cabeça. O Royce pegou o Kenshin Rock ali no estrangulamento, o Kenshin Rock falou que não bateu. Eles chegaram a discutir ali rapidinho dentro do ringue. Mas só que o UFC que você conhece hoje, daquele UFC que surgiu em 1993, ele passou por uma série de transformações. Muitas pessoas dão esse crédito ao Dana White, o que não é de total verdade. O Dana White era o amiguinho dos ricos que compraram ali o UFC, ali a preço de banana, e depois, anos depois, venderam por uma quantia bilionária. O verdadeiro responsável pelas mudanças no UFC e que tornaram o UFC um esporte respeitado foi um cara chamado John Peretti. Ele era um artista marcial também, dono de academia em Nova York nos anos 80, e que ele vinha de um outro evento chamado Battlecade. Depois da compra do UFC pelos irmãos Fertitta, eles começaram a comprar os eventos que eram possíveis concorrentes do UFC. E o Battlecade foi um desses eventos adquiridos pelos novos donos do UFC, que são donos de cassino em Las Vegas, enfim. As histórias dos irmãos Fertitta é uma outra história também. Mas com a compra do Battlecade, o John Peretti era um presidente ali, matchmaker, um meio faz tudo cabeça do Battlecade, e trouxeram o John Peretti pro UFC. É uma história também controversa, mas que foi o cara que cunhou o termo MMA. Alunos dele na academia de Nova York dizem que ele já usava esse termo desde os anos 80, para mostrar as diferentes vertentes da luta, né? Falava tanto de chão, ele falava de chave, ele falava de soco, de perna. Então era um cara que já trazia a arte marcial do quebrar tábua para situações reais ali do dia a dia. Foi ele que começou a pensar as regras, foi ele que começou a pensar no uso de luva, e tudo isso fez com que o UFC começasse a ser legalizado estado a estado nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos as leis tem as leis federais, mas tem as leis estaduais também. Então, por exemplo, naquela época o estado X, tu podia sair na porrada sem luva. No estado Y, tu já não podia. No estado Z, tu podia fazer na mão um cara de 40 quilos com um cara de 120. Já no outro, já não podia. Então, o cara que começou a pensar na universalização dessas regras e de como fazer com que ele pudesse ser aceito nos Estados Unidos inteiro, foi esse cara, John Peretti, não foi o Dana White. Dana White era cara do UFC. Desde a primeira vez que ele foi apresentado como presidente do UFC, se eu não me engano foi ali pelo UFC 30, ele já deu entrevista na televisão, ele sempre foi um cara que teve um ego lá em cima, que isso também é assunto de um outro vídeo que vem por aí, que é onde o ego do Dana White vai levar o UFC. E a conclusão dessa história toda, depois dessas mudanças de regra e até os dias de hoje, o que acontece é o seguinte: o MMA é um dos esportes que mais cresce no mundo, o UFC praticamente não tem concorrentes. Hoje tem surgido alguns campeonatos, no Oriente tem o One Championship, que a gente vai falar dele também, que esse sim está se posicionando como um concorrente direto do UFC. Os Fertitta venderam, não estão mais no negócio, venderam a empresa por 4 bilhões e pouco de dólares. O Dana White continua como presidente do UFC, continua com seu ego lá em cima, continua maltratando os lutadores, continua falando merda. Isso aí o UFC vai parar onde com o Dana White à frente do UFC? Não sabemos, esse assunto também para outro vídeo, beleza, galera? Se você conhece outros detalhes dessa história, você divide com a gente, você se inscreve no canal, você toca o sininho, você vai no Instagram, curtiu Underdog no Insta. A gente se vê aqui, tamo junto, até mais!